Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu tô aqui em Portugal e não vou poder fazer o ajuste de contas hoje, mas não tem problema, porque a Gabi Lisboa, Portugal, entendeu, né? Infame essa piadinha. A Gabi Lisboa está aí no YouTube Space para gravar o ajuste de contas. E olha, atenção, hein? Porque o ajuste de contas essa semana com a Gabi Lisboa para quem tem mente aberta. E olha, se você quer saber o que eu tô fazendo aqui, se inscreve no canal porque vem muita novidade aqui da terrinha. Eu sou a Mara Luque, do Porto para a Gabi Lisboa. É isso aí, Gabi, tá contigo. Olha a responsa, hein? Substituir a chefe. E logo no programa de hoje. Tá bom, vamos lá. Olha, vou pedir até pra mudar a trilha do programa. Garrone. Aí sim, então dá pra entrar no clima. Vê só. Bill Clinton fumou, mas não tragou. Glória Maria fumou, tragou e curtiu. Fernando Henrique Cardoso simpatizou. A Sasha, princesinha dos baixinhos, deu aquela força para a mãe experimentar. Gregório do Vivier, um iniciante ao lado de Nelson Motta, que tem uma relação estável há mais de 50 anos. Até William Shakespeare dava um 2. O acaso fez com que alguém esquecesse um cigarrinho estranho na bancada do camarim que Luciano Huck tem em casa. Gabriel, o pensador, há mais de 20 anos, sente a maresia. A cantora Isa tá na brisa e nada abala ela. Que delícia, hein? Será que Marcelo D2 ainda continua queimando tudo até a última ponta? Vai saber. Mas vamos lá. Maconha, bagulho, beck, ganja, marihuana, erva, cachimbo da paz, diaba, cigarrinha do capeta, chame como quiser. A cannabis está deixando de ser algo do submundo. Vários países já trouxeram a erva para a legalidade e para a economia formal, pagando imposto, gerando emprego. Você é contra ou a favor da legalização? Aqui é um programa de economia. Já adianto. Sabe quem apoia? Os principais economistas liberais do mundo. Da Escola de Chicago, aquela do ministro da Economia, Paulo Guedes. No Brasil, acredite, tem fundo de investimento em maconha, mesmo ela sendo ilegal. Como pode? Quem não se posicionou oficialmente foi a indústria alimentícia, mas convenhamos, é a principal beneficiada pela filha mais ilustre da erva, a larica. Tô viajando? O roteirista tá chapado? Nada disso. Aqui não tem bad trip nem noia. No ajuste de contas, a gente tem fome de informação. Papo de adulto, sem tabu, sem preconceitos, sem apologia. E sempre respeitando a lei. Aqui só tem cidadão de bem. Ou quase isso. Fica tranquilo, com sua licença, Bezerra da Silva, mas a gente não vai apertar, nem vai acender agora. Os convidados de hoje, a jornalista Valéria França, do blog Cannabis Inc., da Folha de São Paulo. Ela cobre o boom das empresas de cannabis pelo mundo. Valéria, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, aliás, com vocês. E vamos discutir um pouquinho, né, essa mudança dessa nova economia que, na verdade, está despontando pelo mundo e que o Brasil está tentando se incluir nessa história. Entender o que vem pela frente, né? Sim, sim. Quais são as possibilidades desse novo mercado que está chegando? E você falou no seu texto de abertura que nós já temos um fundo de investimentos, na verdade já tem 2. Olha isso. E semana passada, a mesma empresa que há mais ou menos 20 dias lançou o primeiro fundo de cannabis, agora lançou o segundo porque o sucesso foi inclusive a gente vai falar deles, a gente tem até uma entrevista com o Jojo, que é o gestor do fundo. Sensacional. Dos 2 fundos, né? A gente vai falar disso. Mas calma, meu caro cidadão de bem. A gente não vai falar só desse assunto. Por isso, a gente convidou também o economista Ricardo Barbosa. O currículo dele é gigante, mas eu vou me limitar a dizer que ele é mestre em economia pela PUC e pela UFRJ. Tem muito tema de economia importante para a gente falar aqui hoje. Desemprego, por que ele não cai?
Juros mais baixos da história? Porque nada mudou no seu cheque especial. E por que é tão difícil fazer negócio no Brasil? Ricardo, você tem a resposta para todos esses porquês? Olha, primeiro é um prazer estar aqui e eu gostaria de dizer que a gente tem muitas hipóteses sobre o porquê dessa situação lamentável aí no tocante ao desemprego e do Brasil não avançar no quesito qualidade para fazer negócios. Lembrando que a gente está ao vivo para os membros do canal. Quem é membro assiste à gravação, aos erros, aos bastidores e tudo mais. Bom, até pouco tempo, investir em maconha faria de você um traficante de drogas. Hoje não. Hoje o Brasil tem 2 fundos de investimento em cannabis. Mas como fazer isso se a maconha é ilegal? Será que qualquer um pode investir? O nosso queridíssimo Nelson Garrone conversou com o gestor. Jojo, o debate sobre a maconha está avançando no mundo. Você tem até conservadores defendendo o uso para uso medicinal, mas no Brasil ainda é proibido. Eu já sei que os seus fundos investem em maconha no exterior. Eu quero saber, a pergunta é simples, o que é investir em maconha? Garrone, tudo bem? Obrigado aí pela conversa. É a oportunidade de investir nas diversas empresas que estão buscando explorar as oportunidades. A indústria relacionada a isso ela é muito ampla, né? Porque você pode investir desde nas empresas agrícolas que estão fazendo a plantação, empresas que têm os galpões que são usados ou para plantação ou para o desenvolvimento medicinal. Você pode investir em empresa farmacêutica, como as grandes empresas farmacêuticas do mundo já estão investindo. Toda a indústria de cosmético, que já está, assim, também os grandes nomes do mundo já estão investindo direto ou indiretamente nisso. Depois você tem a indústria de alimentação e bebidas. E você tem, eventualmente, quer dizer, até as indústrias relacionadas com o uso recreativo. A gente está falando de investir em empresas legalmente constituídas, em países que podem explorar o uso legal disso. Não tem nenhuma apologia ao uso vício, ao uso ilegal, nada disso, entendeu? Impressionante o número de pessoas que estão envolvidas em algum tipo de investimento ou de empreender, tentando empreender nesse assunto, se preparando para quando isso for possível no Brasil. E, assim, um número muito pequeno de investidores que falaram, olha, assim, eu entendo, mas, puxa, eu acho que isso daqui chega perto de um ponto onde eu não quero tocar. O que é, assim, o que é normal, né? Você tem investidores que preferem alinhar o seu investimento com as suas crenças. E corre o risco de ser uma onda... Não, falar de onda em relação à maconha, não. Corre o risco de ser uma bolha, a bolha da maconha, tem esse risco? Como já houve, sei lá, a bolha da internet, existe a possibilidade de bolha da maconha? Tá na moda, né? Qualquer coisa que sobe muito, a gente acha que é bolha, qualquer coisa que cai muito, a gente acha que é a bolha que estourou, né? Com esse cenário de juros baixos no mundo todo aí nos últimos anos, tem capital, vamos dizer assim, sobrando, né? Então, muita gente correndo atrás de oportunidade. Então, vamos dizer assim, inchou, né, esse setor, né? E de fevereiro para cá, por uma série de fatores, entre eles essa demora na aprovação nos Estados Unidos, você teve uma perda desse valor aí na ordem de 50% a 60%, como eu te falei. Então tem muita gente falando, puxa, teve uma bolha, essa bolha já estourou. Eu não sei dizer se isso é bolha ou não. O que eu consigo dizer é o seguinte, a perspectiva continua sendo uma perspectiva de que tem um potencial muito grande, sujeito a alta volatilidade, né? E é isso que a gente tem falado para os investidores. Isso daqui é para ser, assim, uma pontinha da a pontinha da maconha também, tá difícil, hein? Casquinha, para ter uma casquinha. Entendeu? Tem que escolher as palavras com cuidado. Jojo, você trata isso como investimento, friamente, como deve ser no mercado financeiro, não deve ser uma coisa apaixonada. Agora, o debate está aí. O debate sobre a descriminalização ou a legalização está aí. Você se aproximou desse debate ou você mantém a distância e olha só para os números? Você mudou de opinião, refletiu sobre o assunto? Assim, a nossa postura aqui na Vitrio é friamente olhar
assim, esse ciclo, esse processo de aprovações e as oportunidades que estão aparecendo. Acho que isso daqui é um caminho sem volta. A gente está investindo em ações americanas e canadenses, e como esse fundo investe 100% no exterior, a legislação hoje da CVM, né, a regulamentação da CVM, prevê que apenas investidores qualificados podem investir nesse fundo. E investidor qualificado é aquele investidor que tem pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras ou que tem algum tipo de certificação técnica reconhecida pela CVM. Né? E a gente recebeu muita demanda de gente falando assim, pô, eu quero investir, como é que eu faço e tal. A gente criou uma versão do mesmo fundo, uma versão, vamos dizer assim, mais light, né? Uma versão diluída, que é o Vitrio Cannabidiol Light. E aí esse fundo, ele investe 20% no fundo original, né? Que é o que permite a legislação, e 80% ele dilui num fundo DI, taxa zero. Então ele é como se você tivesse, em vez de tomar uma dose cowboy, você estivesse tomando uma dose com um copo alto, com água e gelo, entendeu? E os dois fundos, a partir de R$5 mil você investe. Tá bom. Obrigado, Jojo. Eu vou devolver agora para o estúdio. Quem está lá é a Gabi, que está tocando esse debate. E eu queria saber de você, Gabi, de seus convidados, o que vocês acharam desse fundo, se vocês investiriam nesse fundo, pelo menos o fundo que ele falou, o fundo Light on the Rocks. Obrigado, Jojo. Valeu. Garrone, só se for o Light, viu? Porque eu ainda não cheguei no 1 milhão, não. Vocês investiriam? Eu investiria. Sem dúvida, porque é uma economia que vai crescer. Está crescendo ao redor do mundo. Você não tem é um movimento global, né? Só nos Estados Unidos são 45 países que já tem algum tipo de regulação a respeito do mercado de cannabis. Imagina, você tem ainda Europa, você tem Canadá. Quer dizer, não é. Se fosse uma coisa que não fosse possível se estabelecer, não teria chegado aqui, e é uma coisa que existe, de verdade, é sólido, não é... Eu acho que vai se adequar, né? Quando ele falou em bolha, vai dar uma adequada, mas com certeza é o que está dando. Ricardo, a mensagem do Lucas Fontes Gasparetto dá certinho com o que a gente está conversando aqui, ó. Ele diz assim, ele pergunta, o mercado da cannabis tem tanto potencial econômico, por que o governo brasileiro não vê isso como uma oportunidade? É uma bela pergunta. Eu acho que tem vários fatores, né? Tanto políticos, ideológicos, quanto até mesmo religiosos, né? A gente sabe que a sociedade brasileira tem lá os seus valores que às vezes conflitam um pouco com esse tipo de discussão. Mas eu acho que isso não deveria ser um impeditivo. Inclusive, pelo que ela estava comentando aqui, vários países avançados têm caminhado na direção de legalizar e de viabilizar esse tipo de investimento. E acho que essa é uma tendência que, à medida que esses assuntos vão sendo desmistificados, enfim, vão sendo esclarecidos, eu acho que realmente é um caminho que não vai ter volta, sabe? E o Brasil, certamente, em algum momento, vai entrar nisso com maior profundidade. O Jojo fala em investimento em maconha como uma saída para o momento de juros baixos no mundo afora. Essa é uma nova realidade aqui no Brasil, inclusive? Sim, no Brasil a gente está hoje com a menor taxa de juros da história, né? A gente nunca imaginou que a gente chegaria onde a gente está hoje. Obviamente que isso é fruto de uma depressão como a gente nunca viveu antes também. Então, assim, hoje dinheiro não é um problema, né? Capital hoje não é um problema, que nem foi no passado. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu acho que capital é um negócio que não falta no mundo e as pessoas estão buscando realmente o que fazer com esse dinheiro todo. Então, assim, as oportunidades de investimento, elas estão sendo mapeadas a todo momento e os investidores estão atrás dessas oportunidades. Então, de fato, esse mercado é um mercado que os investidores devem estar de olho e, enfim, é uma realidade que deve permanecer daqui para frente porque, muito provavelmente, é uma realidade que veio para ficar. Então, juros baixos provavelmente é uma tendência também que a gente vai observar daqui para frente. Mas e os juros que a gente paga? Por que não cai? Essa é uma belíssima pergunta, porque quando a gente fala de taxa de juros baixa no Brasil, a gente está falando da taxa de juros Selic, né? Aquela que o Banco Central controla, enfim, que hoje está em 5%, que é o menor patamar da história. A taxa de juros que a gente paga é uma taxa que os bancos, de forma geral, cobram dos consumidores e das empresas. E essas taxas realmente estão em patamares ainda estratosféricos. Existe toda uma discussão do porquê dessa situação horrorosa e existem várias hipóteses, né? O curioso é que grande parte dos economistas diriam
que essa situação decorre do fato dos spreads bancários não terem caído no Brasil. Ou seja, aquela margem que os bancos cobram para te emprestar, isso não diminuiu a despeito do que a Selic tenha caído. Na verdade, diminuiu, mas não diminuiu como a gente gostaria que ela tivesse diminuído. Então, muito provavelmente, e agora tem alguns estudos que estão aparecendo nesse sentido, isso se deve a um problema de concentração bancária e de falta de competição entre os bancos no Brasil. Isso mantém o spread elevado porque, enfim, você tem um grupo pequeno de bancos com muito poder de mercado. Então, eles têm essa... 5 bancos, né? Isso, exatamente. E eles têm 5 grandes bancos, que esses 5 grandes bancos têm uma participação de quase 80% no crédito do país. Então, assim, eles têm capacidade de fixar preço e de não repassar aquela queda de custos que eles têm quando a Selic cai para o preço final. Então, eles têm essa folga, né? O mercado no Brasil hoje permite que eles façam isso. Mas isso está na agenda. Acho que o Banco Central está preocupado com essa situação, tem uma agenda chamada BC Hashtag, que tem como objetivo atacar esse problema. Não é um problema fácil de resolver, mas certamente é um dos principais problemas do Brasil. Uma curiosidade, essa semana que passou eu estava fazendo uma análise, pegando os spreads bancários de todos os países do mundo. O Brasil tem o segundo maior spread bancário do planeta. Nossa, tem país com mais... Tem, quem? O Malawi. Malawi. Isso, O Malawi tem um spread maior do que o nosso. E quando a gente ranqueia os países do maior para o menor spread, é curioso que o nosso spread é muito maior do que a média dos países em guerra. Então, assim, você tem países que estão vivendo conflitos, então, assim, você empresta para o cara, ele pode, enfim, tomar uma bomba na cabeça, obviamente, ele morrer e não pagar o empréstimo. Então, é muito arriscado fazer empréstimo nesse tipo de economia e, ainda assim, o Brasil consegue ter um spread maior. Então, assim, é uma aberração, não tem outra palavra para descrever essa situação. Bom, voltando a falar de maconha, Valéria, você cobre o mercado da cannabis há bastante tempo, né? Aqui no Brasil ainda é meio tabu, mas nos países desenvolvidos já faz parte da economia formal, inclusive paga imposto, né? Exatamente. E é engraçado, quando você fala há bastante tempo, é que no Brasil isso é uma coisa nova, né? Então, tudo em cannabis, quando você fala em cannabis, essa cannabis legal, que a gente não está falando da cannabis legal, é tudo muito novo. Então, se você for falar de mercado de cannabis no mundo, a gente está falando de um processo aí de 5 anos. Então, no Brasil, você deve estar falando isso de um processo de 2 anos, né? Então, é tudo muito novo. Só que é tudo muito novo e nós já dá para perceber que tem retorno. Se eu não me engano, foi no Colorado que você falou em imposto, em taxa, né? Que quando eles regularizaram a cannabis e falaram, olha, que vocês vão poder usar a cannabis medicinal e a cannabis recreativa. O governo recebe por isso, então era algo em torno de 15% que o governo ia receber em 15% cima de imposto. Em cima da circulação comercial da cannabis. Só que aí tem o quê? Existe uma regra que ele vai poder explicar melhor do que eu, que quando você tem um imposto que ele é maior do que a inflação, no Colorado você é obrigado a devolver o dinheiro. Então, naquele ano, acho que foi por volta de 2015, 2016, eles devolveram alguma coisa em torno dos $7 para cada cidadão, de tanto que eles arrecadaram. Para cada cidadão que comprou maconha? Não eles todos dividiram, porque todo mundo paga imposto. Então, eles dividiram entre todos os cidadãos do Colorado e devolveram. Quer dizer, além do governo ganhar com os impostos, as pessoas, mesmo as que não compraram, também ganharam. E eles fizeram uma forma muito interessante, porque parte desse imposto, ou quase todo, vai para a escola, vai para a saúde, por uma série de recursos que todo mundo deixa devendo, né? Quando você fala de saúde, educação, faltou para educação, faltou para cultura, vai para lá. Então, quer dizer, dá para funcionar bem, né? Uhum. Agora a pergunta de muitos bilhões de dólares. Quando o Brasil vai voltar a crescer? Para 2019 não vai passar de 1%. De 2020 para frente é crescimento de mais de 2%. O Brasil, país emergente, cisma em ter nível de crescimento de país desenvolvido. Ricardo, juros no menor nível histórico da inflação, juros no menor nível histórico, inflação abaixo da meta, o crescimento, quando vem? O que está faltando? Pois essa é uma pergunta também muito
corriqueira hoje em dia entre os economistas, porque quando a gente olha a economia brasileira de 2011 para cá, eu não estou falando só desses últimos anos, não. A gente tem vivido o que eu chamo de década frustrada, porque a gente acha que vai crescer e quando chega o resultado a gente não cresce. Isso se repetiu em 2011, 2012, 2013, 2014, até agora. Então a gente está sistematicamente prevendo que vai, mas na hora H não vai. Então a gente tem que se perguntar o que está causando essa situação, né? Por que a economia não decola? Enfim, tem várias respostas possíveis, mas assim, me concentrando no momento atual, eu acho que nos últimos 2 anos e pouco, eu acho que a gente viveu uma situação de não dar estímulos suficientes para a economia para que ela pudesse crescer. Nesse momento, as coisas estão mudando um pouquinho, porque, enfim, o Banco Central voltou a reduzir a taxa de juros, depois de ficar 16 meses com ela parada. Agora o governo resolveu fazer aquele programa de saques do FGTS. Isso também deve dar um gás para o consumo. O saque aniversário, que se eu não me engano já tem 800 mil inscritos para a partir do ano que vem. Enfim, você tem uma série de medidas, de estímulos pelo lado da demanda para fazer as pessoas realmente gastarem. Porque a economia brasileira hoje vive uma situação de capacidade ociosa. A gente tem capacidade produtiva, mas de alguma forma as empresas não estão vendendo. Elas não estão vendendo porque não tem gente disposta a comprar. Então a gente tem que estimular esse poder de demanda das pessoas. Fazer o dinheiro circular. Exatamente. Então assim, o que o Banco Central voltou a fazer agora, em julho desse ano, o que o governo está fazendo agora a partir de setembro, com esse programa do FGTS, são formas de estimular as pessoas a comprarem, tornando o crédito um pouco mais barato, botando o dinheiro no bolso do trabalhador para que ele possa, de fato, ir às compras. Então, assim, é uma possibilidade da gente avançar. E a gente não está falando de muita coisa, não, tá? O que se estima hoje, como você falou, é 1% de crescimento para 2019, mas 2019, convenhamos, é um ano que já está terminando. Para o ano que vem, os economistas estão falando hoje, o consenso é 2,2%. É quase o dobro do que a gente cresceu nos últimos 2, 3 anos. Nos últimos 2 anos, a gente teve crescimento de 1,1. 1,1 e agora muito provavelmente vai ser 1. Então, assim, 3 anos seguidos com um equilíbrio de baixo crescimento. Então, se a gente de fato crescer 2,2, a gente vai estar dobrando a nossa performance. Ainda é muito longe do ideal, mas é próximo do que os economistas chamam de PIB potencial, do crescimento potencial do Brasil. Então, a gente teria que também, em paralelo, adotar uma série de medidas, essas palavrinhas mágicas que eles falam de reformas. Essas reformas são, na verdade, tentativas de estimular esse crescimento potencial. Como é que a gente faz para crescer acima de 2,2%, de forma a romper esse marasmo aí que a gente vem passando nos últimos anos, que ninguém aguenta mais? Então é basicamente essa a situação. A gente está tentando mobilizar os instrumentos de política econômica para reverter o quadro. Bom, o capitalismo tem dessas coisas, né? Se tem demanda, alguém vai desenvolver um produto. No mercado de cannabis, não podia ser diferente. A gente separou 5 produtos incomuns. Sais de banho. Segundo o fabricante, alivia estresse, dores, inflamações e até insônia. Pasta de dente e enxaguante bucal, com agentes anti-inflamatórios e antibacterianos. Café, para começar o dia focado. Absorvente íntimo, para combater dores provocadas pela menstruação. Biscoito canino. Os desenvolvedores garantem, deixa os cães tímidos mais confiantes e acalma os mais nervosos. Valéria, os fabricantes garantem, mas como de fato garantir que os produtos vão causar esses efeitos que prometem, já que não tem ninguém para fiscalizar, né? Mas tem, quem disse que não tem? Claro quem que fiscaliza? Tem. Você é uma indústria de cosmético. Por exemplo, tem uma empresa grande de cosméticos que não é brasileira, que chama Kyron. Ela tem produtos de beleza, creme para ruga. A Sephora já está vendendo alguns cremes de beleza com cannabis. Tem uma, assim como você tem L'Oréal e outras empresas que vai te prometer alguma coisa e que alguma coisa vai cumprir, provavelmente você não vai ficar com rosto de 15 anos ou sei lá. Infelizmente, adoraria. Agora, essas empresas fazem testes, tudo legalizado. Tudo legalizado, porque a gente está falando de mercado legal. A gente está falando de empresas farmacêuticas legalizadas, que precisam cumprir uma série de rituais e de regras para estar no mercado, que não é diferente dessas empresas que fazem remédios convencionais que você compra
na farmácia, elas têm regras, elas têm que estocar a mercadoria com um determinado cuidado, ela tem que separar o óleo com outras regras. Então, a gente não está falando de uma produção caseira. É isso que as pessoas precisam colocar na cabeça, que a industrialização te dá mais garantias de controle de qualidade. Eu acredito até de rastreabilidade, né? Hoje é o que você discute com qualquer produto que você compra no supermercado. Seja uma carne, principalmente carne que a gente exporta para todo lugar. Tem uma rastreabilidade, o consumidor da carne final quer saber onde foi produzida, se a carne tem... Como foi produzida, se seguiu todas as regras. O que o boi comeu, se ele foi tratado com esteroides ou não, enfim. Agora, com a cannabis é a mesma coisa, você vai poder saber de onde saiu aquela cannabis, por que processo ela passou, qual é o selo dela, e você consumir isso, seja para que fim for, né, de uma outra maneira. Agora, eu fiquei um pouco curiosa com o biscoito para cachorro, né? Como é que vai o cão ficar mais confiante, né? Ou ele deixa mais... porque o cachorro ficar mais calmo até dá para entender, né? Mas vai deixar o cachorro mais confiante? Confiante, não sei se Isso é bom ter um cachorro mais confiante também. Esse é o marketing. Verdade, né? A cannabis está criando mercados nesse século XXI. Ricardo, o Brasil ainda não abriu o mercado para o comércio do século passado. Existe algum plano real de abertura comercial? Então, esse é um assunto que está agora nas notícias do jornal, né? De concreto, a gente tem muito pouco a possibilidade de um acordo do Mercosul com a União Europeia e também algumas declarações do ministro da Economia dizendo que o Brasil poderia fazer um acordo tanto com a China quanto com os Estados Unidos. Então, assim, é um assunto polêmico, porque, enfim, divide muitas opiniões por aí, mas tem um fato por trás disso tudo, que o Brasil ainda é uma economia extremamente fechada. Que nem quando a gente está falando do spread bancário, quando você pega todos os países do mundo em termos de abertura comercial, o Brasil é o segundo mais fechado do mundo. E agora quem ganha da gente? Agora quem ganha da gente é o Sudão. Tá? O Sudão. A gente tem o Sudão como companheiro nesse ranking em termos de abertura comercial. Então o Brasil é muito fechado. Por exemplo, quando a gente pega as importações do Brasil, tudo que a gente importa divide pelo PIB, dá 14%. Quando a gente olha para a média mundial, é o dobro, é 28%. Então, assim, e o Brasil tem uma série de características que potencialmente poderiam induzir a ele ser realmente mais isolado, pelo fato da gente ser, por exemplo, um país muito continental, né? Então, países muito grandes tendem a comercializar sempre internamente. Tipo, o Rio comercializa com São Paulo, que comercializa com a Bahia, como se fossem vários países pequenos. Então, quando você bota tudo junto, você tende a ser mais fechado. Mas quando você compara, sei lá, a abertura comercial do Brasil com o tamanho do nosso território, com o tamanho da população, com o PIB per capita, uma série de características, ainda assim a gente fica muito mais fechado do que deveria ser. Então, acho que a abertura comercial, sendo feita, obviamente, com muito cuidado, porque não é um assunto trivial, você mobiliza uma série de setores, uma série de indústrias que estão estabelecidas. Esse é um movimento que é bem-vindo para o caso do Brasil. A gente precisa nos expor cada vez mais à concorrência internacional. Agora, Ricardo, a mesma analogia serve para o ambiente de negócios. O mundo está falando de inteligência artificial, indústria 4.0, internet 5G, mas o Brasil vai mal nessa área. Vai muito mal. Vai muito mal e mais. A gente, ano passado, achou que estava começando a melhorar nesse quesito, em termos de facilidade para fazer negócio no Brasil, e a gente viu que a gente não melhorou. A gente tem uma pesquisa do Banco Mundial que congrega 190 países e pergunta para os empresários o quão fácil ou difícil é fazer negócio nos diferentes países. E quando a gente olha para os resultados do Brasil, a gente está há praticamente uma década flutuando ali numa posição ao redor de 120. Então hoje a gente, se eu não me engano, é o 124 dentre 190 países do mundo. Então, é muito difícil fazer negócio no Brasil. É difícil abrir uma empresa no Brasil. É difícil você pagar tributo no Brasil. É difícil você obter crédito no Brasil. Enfim, tem uma série de características que dificultam a vida de quem quer empreender.
E isso deveria ser uma agenda prioritária, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, quando você tem facilidade de fazer negócio, você estimula a concorrência, a entrada de novas firmas, que por sua vez leva à morte de outras firmas ineficientes que já existiam. Então, isso realmente é uma pedra no sapato que uma série de governos brasileiros ignoraram e a gente continua preso nessa situação. Então, assim, é preciso mudar isso. A gente tem que ser mais ágil, no sentido de fazer uma empresa nova nascer. A gente tem que ser mais fácil pegar um crédito no Brasil, ainda é muito difícil pegar crédito no Brasil. Enfim, uma série de características que precisam melhorar se a gente quiser realmente ficar um país mais fácil para empreender. É isso aí. Você acha que o debate sobre legalização da maconha não cabe num programa de economia? O professor Eduardo Bittencourt, da Escola de Administração Pública e de Empresas da FGV, concluiu um livro sobre as barreiras mentais que as pessoas têm sobre esse assunto. Economistas respeitados e premiados já derrubaram esse bloqueio. A entrevista, mais uma vez, é do Nelson Garrone. Antes de fazer esse estudo bastante extenso sobre a legalização das drogas, mais especificamente da maconha, que é o assunto que mais está pautado na imprensa e tal, qual era a sua posição inicial? Já havia uma predisposição a esse ou aquele lado, ou o senhor foi no meio do caminho descobrindo, revendo a posição? A minha posição inicial era mais contrária. Intuitivamente achava que a legalização de uma ou mais drogas, ou a legalização da maconha para começar, achava ela meio... não me fazia muito sentido. Aí eu me debrucei um pouco na literatura de economia, que investiga esse fenômeno com bastante intensidade, na literatura de medicina, e aí eu comecei a ver que, na verdade, haviam posições cientificamente apoiando a legalização, né, e dando argumentos científicos sem ser dogmáticos, sem ter uma visão calcada em crenças morais ou qualquer outra coisa, mas simplesmente fazendo uma análise aí de custo e benefício, dizendo assim, olha, essa não é está longe de ser uma proposta incoerente. Se a gente olhar a literatura de economia, o percentual significativo de economistas, isso sobretudo é verdade nos Estados Unidos, há um apoio, talvez até generalizado, da legalização da droga, porque economicamente ela é menos danosa que uma política alternativa. Que escola de economistas? Que escola de economistas? E aí são diversas pelo mundo afora, mas nos Estados Unidos a gente vê isso com bastante clareza no grupo de economistas, que é justamente aquele grupo de economistas tão venerado pela direita, que são os economistas da Escola de Chicago. Então, se você pegar o Milton Friedman, que é o papa do liberalismo econômico, ele há décadas é um defensor aguerrido da legalização da maconha. Eu não vou botar você nessa saia justa não, mas só para esclarecer para quem está vendo a gente, entre os economistas, né, da Escola de Chicago, temos atualmente de economia Paulo Guedes, que jamais se manifestou em público sobre esse assunto. Mesmo porque ele tem um chefe que não vai gostar nada de ouvir esse discurso. Não vou botar o senhor nessa confusão aqui, mas só para dar um mínimo de contexto, né? Porque a Escola de Chicago parece uma coisa um pouco abstrata. Nós temos o responsável pela economia brasileira, que é dessa mesma escola. Não estou dizendo que ele apoia, mas todos os amigos dele apoiam. Só esclarecendo aqui, um apostozinho para estar esclarecido. Essa é uma pauta que, independente de quem é o ministro da Economia, ou independente de quem é o presidente, é uma pauta que também é uma pauta econômica. Uhum. Então, a gente também tem um pouco esse debate, que é, não, eu sou liberal na economia, mas sou conservador nos costumes. Esse argumento, ele é um argumento que ele, logicamente, ele não se sustenta, porque ele sugere que esses dois grupos são mutuamente exclusivos. E eles não são. E a política de drogas é um bom exemplo disso. Você pode associá-la como uma pauta de costumes, mas você também deve associá-la como uma pauta puramente econômica. Ela é um dilema econômico, ele é um problema econômico tanto quanto previdência, reforma tributária, e entre outras, né? E os economistas têm contribuído muito para esse debate. Não é só ali o Milton Friedman, Gary Becker, que é um outro economista prêmio Nobel, um dos principais artigos nessa área, e ele faz uma comparação que também daí que é a mais importante. Não é se a proibição é boa ou é ruim. A proibição ela é melhor ou pior do que a opção de uma legalização onde você vai fortemente taxar e regular esse mercado.
Os dados nos mostram cada vez mais claramente. Os danos são mais oriundos da política proibicionista do que do consumo da droga em si. Não que a droga seja benéfica, não que nós queremos encorajar o consumo da droga, etc. E tal. Mas eu acho que esse é um dos desafios que a gente mentalmente tem que trabalhar um pouquinho. E se a gente olhar no Brasil, na verdade, a maioria dos brasileiros ainda é fortemente contra. Uhum. E isso é verdade, tirando os Estados Unidos e Canadá, isso é provavelmente verdade na vasta maioria dos países do mundo. Até pesquisas recentes mostram isso. Com esses pequenos movimentos de legalização, a informação começa a circular, o debate começa a circular. Isso que está acontecendo agora aqui. A gente debatendo, mostrando alguns dados. Então, da mesma forma que ele se perpetuou, pode haver um efeito dominó nos próximos 10 anos no número de países e de regiões que venham a legalizar. E a gente está fazendo aqui um exercício teórico, que quanto mais informação é mais importante, é mais útil para as pessoas tomarem decisões informadas. Professor, muito obrigado por dispor do seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigado por você. E o professor está, inclusive, com dificuldade de achar uma editora para o livro dele, sobre essas barreiras psicológicas em relação à legalização das drogas. As editoras veem o assunto como polêmico. Valéria, talvez role um medo de que estejam fazendo apologia. Mas eu acho que é um preconceito mesmo, sabe? É só você lembrar as outras indústrias, indústrias do álcool, a indústria do tabaco, também passaram por maus momentos. Hoje você tem uma indústria de fato da cannabis e não dá para você ficar imaginando na cannabis como alguma coisa paralela. Mas a gente está falando de uma cannabis que pode trazer benefícios para a sociedade, desde que ela seja bem regulamentada, desde que ela seja bem fiscalizada. Você pode gerar imposto, gerar trabalho. Gente, quantos são os milhões de brasileiros hoje que estão desempregados? 12 milhões, mais ou menos? 12 milhões. Então, 12 milhões. Estão na rua. Quantos profissionais liberais nós já não vimos se transformando em própria empresa? Porque não tem onde se empregar e é um jeito de trabalhar. Isso sem contar os trabalhadores que não têm formação cultural, que dão um jeito, né? Vão vender alguma coisa, vão para a rua. Essas pessoas podiam ser incorporadas por essa nova indústria. E a gente está falando de coisa séria. A Ambev é uma gigante do mercado de bebidas e ela entrou para o mercado de cannabis, porque ela quer desenvolver produtos que tenham cannabis que façam bem para a saúde ou que não façam mal para a saúde, que possam ser consumidas e trazer alguma coisa para esses consumidores. Então, eu acho que é puro preconceito. Eu vou contar uma história que sai um pouco do assunto, assim. Não sai do assunto, mas tem a ver. Na verdade, nós fomos criados tantos com os pais dizendo que, olha, não vai andar com maconheiro, hein? Se tiver maconheiro no colégio, não dá bola para esses maconheiros. Eu não quero você misturado com maconheiro. Todo mundo, em algum momento da juventude, ouviu isso. Nós ouvimos. Eu lembro que quando eu fui para a Colômbia pela primeira vez, por causa de um congresso de cannabis medicinal, quando eu entrei no aeroporto, quando você vai fazer a imigração, a policial perguntou para mim, o que você veio fazer aqui na Colômbia? Eu falei, o que eu vou falar para ela que eu vim para o congresso de cannabis? Vou contar que eu vim para o congresso de cannabis? Eu fiquei tão atrapalhada. Por quê? Por um preconceito meu, porque nós mudamos, na verdade, houve uma mudança de mentalidade. Ela olhou para mim, não, eu vim para um congresso. Aí ela viu que eu fiquei tão atrapalhada, de cannabis, né? Que situação. Que situação. E aí você se pega, você fala, não, mas eu estou estudando isso, eu estou trabalhando com isso. Então é uma coisa que vem ali do seu subconsciente, que eu acho que as pessoas precisam trabalhar um pouquinho para enxergar isso de uma maneira diferente. Acho que é isso que fica faltando, sabe? Ricardo, você também acha que quem é liberal mesmo na economia tem que apoiar a legalização da maconha? Existe, assim, ou você acha que existe uma chance do Paulo Guedes apoiar os colegas dele da Escola de Chicago, assim, publicamente? Olha, eu acho uma pergunta difícil, porque ele é parte de um governo, né? Ele ali não emite opiniões pessoais dele. Eu sequer sei quais são as opiniões pessoais do Paulo Guedes, mas eu acho difícil que no âmbito desse governo, que tem uma pauta ali muito clara, né, que vem desde as eleições ou até mesmo diante das eleições, eu acho difícil que a gente venha observar algum tipo de manifestação nesse sentido.
Mas, assim, concordo plenamente com o que foi discutido antes, no sentido de que a gente tem que, na verdade, comparar duas políticas. A política atual, cujos resultados a gente mais ou menos conhece, com experiências mundo afora que tentaram implementar uma política diferente da nossa, né? E acho que a comparação desses dois universos pode, eventualmente, revelar que a gente está numa situação ruim, né? E a gente não tem que ser dogmático. Se, eventualmente, a gente descobrir que a gente está preso num equilíbrio ruim, né? Numa política ineficiente, eu não acho que a gente deveria, de qualquer forma, nos prender ao nosso passado e sim migrar, tentar fazer uma transição, porque, enfim, eu acho que é benéfico para todos, né? A gente está falando de bem-estar social aqui, no fim das contas. E as pessoas querem, é muito impressionante. Você sabe que eu tenho entrevistado muito investidor, e eles falam assim, olha, a única coisa que a gente tem que investir para botar nosso dinheiro é o mercado imobiliário. A gente precisa de outras coisas. Outras opções. Outras opções. A gente precisa, tem um capital parado e que o Brasil não tá sabendo aproveitar. Porque quem tem dinheiro não vai apostar numa coisa que ele não tenha certeza tal. E precisa ter uma segurança jurídica também de que aquilo que o governo se comprometer vai realmente continuar nos próximos anos, né? Não quer, investidor arrisca, mas ele arrisca, mas não quer perder, né? Não. Então... Bom, a gente já mostrou aqui no My News, a Cannabis foi destaque no maior evento de inovação e criatividade do mundo, SXSW. Foi no estado americano do Texas. Quem estava lá? Mara Luque. Quando fala em legalização da maconha, você pensa que é para deixar uma turminha de maconheiro tranquila, puxando um baseado? Olha, não é isso não. A gente vai mostrar aqui agora como você pode conhecer os diversos tipos de cannabis. Gente, imagina o efeito desse aqui, ó. Chernobyl. Eles vendem a ideia de que há uma analogia com a indústria de vinho. So we know at Leafly cannabis can be complex. So really what we're trying to help people is find the right cannabis for their needs. So what this language is showing how Leafly is leading the world and really trying to have people make decisions on cannabis based on their chemical profile of cannabis. Bem, agora que eu já aprendi um pouco sobre esse mercado da cannabis, eu vou experimentar aqui um suquinho. Não sei o que vai dar isso, mas vamos ver, né? Peraí. Gente, quando a chefe toma suco de cannabis, eu posso ficar tranquila, né? Eu sei que ela vai gostar do programa que a gente tá fazendo hoje. Agora o suco é azul? Então, eu nunca vi suco azul, né? Deve ter vários tipos. Mas então. o que ela falou é verdade. Você pode... não sei se vocês já sabem como é que é, mas na verdade eles aproveitam as flores da cannabis, né? E não a planta inteira. Então, você tem vários aromas, nem todos têm o mesmo. Inclusive, eles falam de charutos, né? Você fumar hoje em dia nos Estados Unidos, em alguns lugares, você ter charutos diferentes, como se você estivesse fazendo uma degustação mesmo. E assim, dependendo da ramificação dessa indústria, é para onde a gente está indo. Por isso que eu falei da Ambev, tá vendo o suco ali? A Ambev quer estar lá. Daqui a pouco, então, a gente vai ter degustação de vinho e vai ter degustação de suco de maconha, de flor de maconha, de folha de maconha, da outra flor de maconha. Mas é isso mesmo. Coisa. Né? Programa novo para as férias. Bom, o ajuste de contas está terminando. Aqui não tem briga, não tem polarização, é informação para você entender melhor o Brasil e o mundo e tomar a decisão certa com o seu dinheiro. Obrigada, Valéria. Obrigada, Ricardo, por terem vindo aqui conversar com a gente. E obrigado a você pela companhia. Se inscreva no canal, toque o sininho e a gente se vê na semana que vem ou a qualquer momento. Estamos aí. Você não sabe que pode tomar muito, o conhaque você vai tomar menos. Com THC é a mesma coisa. Você põe um pouquinho, você vai querer mais vinho. Cara, é sério, eu achei sensacional. Eu não sabia disso. É incrível, né? Tinha toda essa variedade. É enorme, é incrível. É muito produto, por isso que eu não entendo porque o Brasil está emperrando tanto. Ou mesmo. Mas é falta moral, né?